gente vai começar a falar sobre os sais minerais, alguns, obviamente, propriamente dito. O primeiro deles que a gente vai falar é o ferro. A gente já falou que a deficiência dele pode levar a uma anemia ferropriva e que uma das fontes de ferro é o ferro M. Qual é a função do ferro? Ele que dá o vermelho do sangue, né? Não exatamente. Também é relacionado com o sangue, né? Oi? Ele tem uma relação com o sangue, né? Mas como o sangue como um todo, ou só uma parte do sangue? As hemoglobinas, né? Que juntam com o O oxigênio. que é hemoglobina? Pega oxigênio do pulmão. A função da hemoglobina é transportar oxigênio. E a parte que transporta oxigênio é formada por N, pelo ferro. Se não tivermos ferro, não transportamos o oxigênio que inspiramos. E aí nós não oxigenamos os nossos tecidos, células e órgãos. Eles morrem ou eles vão ter uma dificuldade muito grande de sobrevivência. Lembrando que o cérebro e o sistema nervoso não funciona sem oxigênio e sem glicose. Então, a função primordial do ferro é transportar oxigênio. E se ele transporta oxigênio, ele oxigena todo o nosso sistema, todo o nosso metabolismo vai ter condição, por ter a presença do oxigênio, de executar as suas substâncias, as suas funções, ou seja, todo o ritmo de funcionamento do meu organismo melhora. Tanto que a deficiência de ferro leva a condições como falta de ar, tontura, cansaço, fadiga, ânsia, até vômito e até coma, se a coisa for severa mesmo, se essa depressão for severa. Eu não fabrico mais hemoglobina. A hemoglobina é uma parte responsável pelo transporte de oxigênio, porque ela é formada pelo ferro que se liga ao oxigênio. A hemoglobina é parte das células vermelhas do sangue, que são as hemácias ou glóbulos vermelhos. Ela tem um formato de um disquinho achatado. É como se eu pegasse uma bolinha e achatasse. Por que ela tem esse formato? Para conseguir passar pelos vasos sanguíneos. Porque se ela fosse uma bolinha, ela não ia conseguir passar pelos vasos, principalmente os vasos menorzinhos. E aí eu não ia conseguir levar, juntamente com o ferro, o oxigênio para todos os lugares do nosso organismo. Ia se ficar defasado. Então a função primordial do ferro é essa, certo? Como ela oxigena os tecidos, a insulina é produzida aonde mesmo? No pâncreas. Se ela é produzida no pâncreas, quem a produz lá no pâncreas? Como é que chama? Ilhotas de Langerhans ou células de Langerhans. Se eu tenho uma melhor oxigenação dessas células que produzem insulina, a efetividade da produção da insulina vai ser maior. Se eu tenho uma produção melhor, a glicemia vai ficar mais controlada. Ah, mas eu tenho tipo 1, eu já não produzo mais insulina. Mas se eu oxigeno os meus tecidos, eu tenho condições de captar melhor a insulina que eu me aplico e que vai chegar até as células para depositar a glicose que ela transporta. Eu melhoro todo o processo de controle glicêmico também. Certo? Então, um dos nossos primeiros sais minerais vai auxiliar na saúde como um todo. Podemos continuar? Deixa eu só ver um negócio aqui. A carência é a anemia. Quais seriam as fontes de ferro? Guardem
a chia? Ela é basicamente fonte de todos os sais minerais que a gente vai apresentar aqui. Semente chia. Exatamente. O alimento que mais contém ferro são as carnes, principalmente o fígado de mamíferos, porque é no fígado que nós temos a maior reserva de ferro sob a forma de uma proteína que se liga ao ferro dentro do fígado e armazena ele lá, que se chama ferritina. E o ferro é transportado pela transferina, quando sai do intestino para ir até o fígado para ser armazenado. Então, quando a gente pede exames de hemograma e a hemoglobina está baixa, nós complementamos com os exames de ferro sérico, quantidade de ferro circulante no sangue, transferina e ferritina. E as fontes de ferro, elas são mais biodisponíveis, ou seja, elas vão ser disponíveis 100% quando elas são provenientes de origem animal, das carnes. Esse ferro a gente chama de Heme, H-E-M-E, que vem de hemácia, que vem de hemoglobina, esse Heme. E quando o ferro é vegetal, ele não é muito biodisponível. Então a gente chama de não Heme, como o ferro das leguminosas, do feijão carioca, do feijão preto, da soja, das folhas verdes escuras, como por exemplo uma rúcula, um agrião, um brócolis. E para eu tornar esse ferro não ele mais biodisponível, eu tenho um segredo. Eu uso o ácido ascórbico conjuntamente na refeição que eu for ingerir esses alimentos fontes de ferro não ele, que são de origem vegetal. Então, quando a gente tem uma pessoa com anemia ferropriva e ela tem dificuldades ou não quer ingerir carnes e precisa somente adquirir o ferro de origem vegetal, a gente faz uma orientação. Consuma, por exemplo, feijão e na mesma refeição você consuma um suco de laranja, diluído para quem é diabético, ou coma a laranja. Coma acerola, coma morango, coma goiaba, que são todas frutas fontes de vitamina C, que é o ácido ascórbico, que vai melhorar, potencializar a disponibilidade do ferro proveniente de origem vegetal, que é o não heme. Entendido? Limão também. É que comer limão é complicado. Aí tem que fazer o suco e adoçar com adoçante diluído, né? Diluído para quem tem diabetes. Prefiro o fígado. Eu prefiro o suco de limão. Selênio. O selênio está na moda. Quer dizer, ele esteve na moda, agora é o outro que está na moda. Todo mundo antigamente, há talvez uns 5, 8 anos atrás, queria suplementar com selênio. Usa selênio porque ele é bom para tudo. O selênio é antioxidante. Quando a gente fala que o nutriente é antioxidante, o que quer dizer? Ele não oxida, ou seja, ele tira oxigênio. É isso? Ele tira as sujeirinhas das células. E se as sujeirinhas que as células têm ficarem dentro da célula, eu gero uma instabilidade na função celular. E vai gerar uma instabilidade na função do tecido em que ela está presente. Vai gerar uma instabilidade no órgão que aquele tecido faz parte. Quando a gente metaboliza algum nutriente, alguma substância, quando a célula vai fabricar alguma substância, sempre forma uma sujeira. Essa sujeira precisa ser eliminada. O que elimina são nutrientes que são antioxidantes. Elas eliminam o que a gente chama de radicais livres, que são as sujeirinhas das células. Radicais livres nada mais são que restos metabólicos das nossas células. Para vocês terem ideia, dependendo do tipo de radical livre, se ficar dentro da célula, pode, digamos assim, afetar o DNA das células. E isso pode provocar
cânceres. Então, o selênio ele é importante na nossa dieta como um todo para a proteção celular de todos os nossos tecidos. Acabamos de falar que a insulina é produzida pelas células ilhotas de Langerhans no pâncreas e que se eu estiver com hiperglicemias constantes, eu posso oxidar, formar muito mais radicais livres no meu organismo, porque eu promovo um processo inflamatório. O selênio pode ajudar a minimizar isso, consequentemente controlando melhor essa glicemia. Daí também a relação de mais um sal mineral como diabetes. Fontes alimentares. A maior fonte de selênio é a castanha do Brasil ou a castanha do Pará. É a maior fonte de selênio que a gente tem. Daí também a importância da sugestão na introdução por Oliver também. Quando for introduzir, se ele nunca ingeriu, tem que ser uma castanha só, porque ele pode vir a ter alergia. E aí, se eu dou uma quantidade muito grande, se ele tem alergia e ele nunca provou alimento, isso pode propiciar uma grande manifestação alérgica. Tá? Na soja também a gente tem selênio. Na picanha, só que a picanha é uma carne extremamente gordurosa, que promove a elevação do mau colesterol, que é aquele que fecha a parede das artérias, porque formam as placas de ateroma ou placas de gordura. Polpa de buriti. Buriti é uma sementinha, parece uma jabuticabinha, mas bem pequenininha. É de uma palmeira, típica lá da Amazônia também. Fígado em geral também vai ser, principalmente o de frango, vai ser fonte de selênio. Novamente a chia, a gema do ovo de galinha também. Você ia perguntar alguma coisa? Não. Magnésio, o outro sal mineral extremamente importante. Ele está presente na formação de mais de 300 enzimas no nosso organismo. Então ele é muito importante. A sua deficiência vai levar a ciência na formação de mais de 300 enzimas responsáveis por inúmeras funções dentro do nosso organismo. O maior reservatório de magnésio do nosso organismo são os ossos, 53% e 27% no músculo. Muitas pessoas, quando falam de cãibra, falam, coma potássio, que é um outro sal mineral que a gente vai ver. Mas às vezes a deficiência não é de potássio, pode ser de magnésio, porque ele controla as contrações musculares e por estar presente em 27% do tecido muscular. Então a gente precisa, se a pessoa está tendo uma recorrência de câimbras, analisar qual nutriente pode estar depletado e aí, se houver necessidade, a gente suplementar ou indicar os alimentos, mas para minimizar essas câimbras, certo? Fontes: feijão, soja, ou seja, leguminosa, chia novamente, peito de frango, a banana, que também não é fonte só de potássio, leite de vaca integral, de mamíferos, não só de vaca, e a macaúba, que também é uma frutinha lá da Amazônia que dá numa palmeirinha. Ela parece um pouquinho pequenininho. Não é muito típico da nossa ingestão diária. Oi? A macaúba pinica muito. Pinica, ela é cheia de pequenininho. Não comi. Cada vez que você fala uma fruta amazônica, eu já penso no valor que aqui, assim, lá, Belém do Pará, é baratinho uma nota. Sim, aqui é uma nota. Só estou dando exemplos, não tem só ela, né? E nem o Buriti no exemplo que eu dei do selênio. Potássio. Não tem como a gente falar do potássio e falar do sódio. Eles são, assim, onde está um não está o outro. Eles são inimigos, mas eles estão sempre juntos.
sai e o potássio entra. Está retesado, está contraído. Se não sair o potássio para fora novamente, o sódio entrar, eu continuo retesado, eu tenho a cãibra. E o sódio, ele mexe com a quantidade de líquidos entre os tecidos. Mais sódio, mais ele puxa água, mais ele puxa líquido. Eu posso ter inchaços, edemas no excesso de sódio. Ele mexe com líquidos, puxando o líquido, eu posso vir a ter um aumento da quantidade de líquido circulante nos meus vasos sanguíneos, ocasionando um aumento da pressão sanguínea arterial, porque o coração, com uma quantidade maior de sangue, vai ter mais esforço para sua contração, mandando o sangue para a parede das artérias com mais força, aumenta a pressão. Por isso que quem é hipertenso tem que ter cautela no consumo de sódio, que é o sal de cozinha, basicamente.